Olá, professor e professora de balé infantil. Eu sou Bárbara Costa e nós estamos chegando aí ao finalzinho dessa série de vídeos sobre a arte de ensinar o balé para crianças. Isso mesmo. E hoje eu quero abordar outro assunto que eu considero muito importante, na verdade, dois assuntos que eu considero como muito importantes dentro das nossas aulas de balé infantil. Mas antes, é importante a gente colocar, lembrar e pontuar que todos os temas que eu coloquei aqui como importantes dentro das nossas aulas de balé, eles não são um mais importante do que o outro ou um mais relevante do que o outro. Nós precisamos pensar em todos esses recursos, planejamentos, momentos da aula como estratégias para chegar naquilo que é de fato importante dentro das aulas de balé, que é a técnica. Não que nossa criança ali no balé baby vai entrar e já vai fazer os exercícios com uma técnica acirrada, enfim, não é isso, não é sobre isso. Mas nós sabemos que aquele aluno, quando entra no balé infantil, ele será moldado para ir para as outras fases ali do balé. Então, nós consideramos que tudo isso vai nos auxiliar a lá na frente chegar a uma técnica eficaz nos nossos alunos. E outros dois temas que eu acho importante dentro das aulas de balé infantil são as aulas temáticas e os jogos e brincadeiras. Porém, no que diz a respeito das aulas temáticas, às vezes eu tenho um pouco de receio. Porque quando a gente pensa nas aulas temáticas, já vem na nossa cabeça Frozen, Moana. E não que eu ache que esses temas não devam ser abordados dentro da sala de aula. Até porque, por exemplo, assim, o meu espetáculo de final de ano pode ser sobre Moana. Então pense que legal introduzir o assunto do espetáculo de final de ano dentro de uma aula. Né, contextualizando, colocando os elementos importantes que tem no filme, colocando sobre como a Moana se porta, se comporta, como ela dança, enfim. Mas a grande questão é que as aulas temáticas não podem ter esse fim somente. Nós precisamos pensar que as aulas temáticas são como aquela porta do guarda-roupa de Nárnia, onde a criança vai entrar e ela pode criar, ela pode imaginar. E para nós, professores, também é um momento de muita visibilidade. Isso mesmo. Porque dependendo da aula temática que eu vou colocar, que eu vou fazer, dependendo da aula especial, eu vou gerar o quê? Ali um valor. Então, vou agregar momentos com a família ou com a comunidade. E isso vai trazer mais visibilidade para a minha aula, para o meu espaço. Então, o que eu, Bárbara Costa, gosto de fazer dentro das minhas aulas temáticas são essas aulas que não são somente com um tema encantador, mágico pré-estabelecido, mas também, por exemplo, eu faço aula do amigo, faço aula com a família, faço aula pública, faço aula especial do Dia da Dança, no Dia da Consciência Negra, né? No mês da Consciência Negra, eu faço ali uma aula onde eu apresento bailarinas negras relevantes no nosso cenário. Então, nós podemos fazer um leque de possibilidades que nós vamos agregar aos nossos alunos como artistas, como bailarinos e às vezes também valores. Por exemplo, nessa aula eu quero trabalhar divertidamente, emoções. Por exemplo, nunca fiz, tá, gente? Eu trabalho com sentimentos, mas não com um tema, assim, divertidamente. Mas quero trabalhar ali com as emoções. Quão importante é a bailarina ter consciência dos seus sentimentos, como ela se sente, entender o que faz ela ficar brava, o que a faz frustrar e principalmente como ela pode canalizar todas essas emoções, todos esses sentimentos, administrá-los, até porque, por exemplo, chega no espetáculo, a bailarina pode ficar muito ansiosa para a apresentação. Então, como que ela pode fazer para domar, para administrar essa ansiedade? Então, várias coisas a gente pode trabalhar e sempre pensando no que a minha turma, no que aquela turma precisa aprender. Então, a minha proposta
para você, professor e professora, é que as suas aulas temáticas não se limitem somente a princesas, heroínas, enfim. Isso também é importante, isso também faz parte do universo infantil e nós vamos e precisamos agregar, trazer isso para dentro das nossas salas de aula. Mas nós não podemos pensar nas aulas temáticas como uma aula bonitinha para fotos, instagramável. Né? Não é sobre isso. Nós precisamos pensar que todos os momentos, todos os acontecimentos, tudo dentro da aula é para que a gente possa auxiliar aquele aluno a se desenvolver mais. Então, mesmo que eu coloque uma aula de Frozen, de Moana, de A Bela Adormecida, quais são os valores, quais são as habilidades que os meus alunos vão desenvolver a partir daquela aula? Ou simplesmente quais são o que eu vou agregar na questão de criatividade, de expressividade, que os meus alunos podem também desenvolver naquela aula. Enfim. E outro tema que eu coloquei como importante são os jogos e brincadeiras, né? A arte de aprender através dos jogos e brincadeiras. Como eu já disse aqui em outro vídeo, criança aprende e se desenvolve brincando, gente. E nesse capítulo eu falo sobre brincadeiras que muitas vezes para nós são brincadeiras tolas, digamos assim, porque as crianças já fazem, tipo, em casa, na escola, eu acho que ninguém mais brinca na rua, né? Enfim. Então, tem brincadeiras que são, de fato, muito potentes, como, por exemplo, o pega-pega. O pega-pega simplesmente pode ser um aquecimento ótimo para colocar ali o sangue, né, para circular mais rápido, esquentar o corpo e depois alongar, por exemplo. Mas, dentro do próprio pega-pega, eu já faço uma adaptação, eu faço pega-pega bailarina. Então, com as crianças menores, elas precisam fazer uma pose de bailarina para não serem pegas. Com as menores, eu que corro, né? Porque eu consigo ali dosar minha força para nenhuma criança empurrar a outra e a outra sair voando, né? Com as crianças maiores, eu faço dois. Eu faço esse das poses, que precisam ser as posições que elas já aprenderam nas aulas. E também faço pega-pega abertura. Então é um momento ótimo. O abertura só tem como ser no final da aula, né? Porque aí já tá bem aquecido, não vai se machucar. Então eu faço pega-pega abertura. E também faço o pega-pega, onde para ser salvo, que é tipo pega-pega fruta, a criança precisa baixar e falar o nome de um passo. Ou a criança faz o passo e fala o nome do passo. Então é uma brincadeira simples, mas que pode agregar conhecimento, ajudar as crianças a memorizarem nome de passos, trabalhar ali na agilidade, na consciência espacial, enfim. Outro jogo que eu gosto muito é do morto-vivo e para aquecer é muito legal e eu faço morto-vivo bailarina, que aí também a criança desenvolve ali uma pose de balé. Além disso, nós temos jogo da memória, nós temos roda-cutia, que a gente faz o roda-cutia em círculo, com as crianças fazendo skip. Então, até mesmo as brincadeiras e jogos populares podem ser adaptados para dentro da nossa sala de aula e dessa forma nós conseguimos desenvolver habilidades que também são importantes para os nossos alunos, para as nossas alunas aí do balé infantil. Cheia. A grande questão é a gente conseguir mostrar que aprender balé é divertido. E ao mesmo tempo mostrar que aprender balé tem técnica, tem regras, tem postura, tem várias outras coisas que são importantes. Então a criança também não pode ficar naquela questão de brincar por brincar. Porque se ela for brincar por brincar, ela pode ir para um centro de recreação. A nossa ideia, nosso objetivo e o nosso foco como professores de balé infantil é ensinar a técnica do balé. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo dos últimos 2 capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve o meu livro estará disponível para vocês lerem o livro na versão digital. E se vocês tiverem interesse também de ter o livro impresso, entrem em contato comigo. Combinado? Muito obrigada. Um abraço, um beijo e um queijo. Até mais.